tempo todo. Ou seja, para falarmos do que precisamos saber, nós vamos sempre partir do texto da lei. É imprescindível que você conheça que lei é essa e o que está escrito nela e quais são as possíveis interpretações. É esse domínio que vai te trazer segurança no exercício da sua atividade profissional como perito e mesmo como assistente técnico. Por isso, eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, abram, seja na apostila, seja através de acessar o Google no documento virtual ou mesmo no seu vadimeco impresso, que você abra o Código de Processo Civil. Nós vamos verificar nessa aula alguns aspectos referentes ao início dessa atividade, o que vai se repetir em todos os processos que você vier a ser nomeado. Essa posição que você vai assumir enquanto profissional nomeado por um juiz para fazer perícia em um processo judicial e que vai te colocar em relacionamento, além do juiz, com as partes do processo e com os seus assistentes técnicos. Vamos compreender, vamos buscar aí abordar o máximo de questões que surgem dessas relações. E não apenas isso, não apenas a sua relação com o juiz, relação com a parte, relação com assistentes técnicos, mas também o que a lei te impõe como disciplina judiciária e como é que ela cobra do perito em especial qualquer questão que venha a incidir responsabilização jurídica, seja responsabilidade administrativa, civil ou penal. Então vamos lá, eu convido você a acessar a lei. Vamos lá, vamos para o Código de Processo Civil, vamos nos dirigir para o artigo 149, que vai falar para a gente da natureza jurídica do perito. O que é uma natureza jurídica? Por que a gente sempre está falando no direito da natureza jurídica? A natureza jurídica, para nós que somos do direito, nos dá a exata medida, o exato tom de qual seja o nível do relacionamento jurídico em que estamos investidos. Então, quando eu penso em verificar aqui na lei, o que ela diz sobre essa qualidade do perito, eu estou com isso descobrindo quais vão ser as implicações do momento em que eu me vejo investido na atividade de perito. Segundo o artigo 149, veja bem que ele está inserido aqui no capítulo 3, dos auxiliares da justiça. É exatamente isso que os peritos são. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Veja, são muitos os que estão nessa condição de auxiliares da justiça. E o próprio nome nos é muito claro. Esse sujeito vem ao processo para auxiliar a justiça. Então, normalmente, essas pessoas não têm um vínculo permanente com o Poder Judiciário e eles são trazidos conforme a necessidade do processo, e o juiz, então, seja por nomeação ou outras formas de inserção desse sujeito na função pública, eles, então, serão trazidos ao processo. No caso do perito, isso é feito por nomeação. As nomeações são atos oficiais personalíssimos e, portanto, que atingem o indivíduo, a pessoa, você, tá? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho uma exceção criada pelo novo Código de Processo Civil, mas que não modifica essa colocação que eu estou fazendo para você. Ou seja, quando se nomeia um perito, se nomeia fulano de tal. Este fulano de tal, que é, no caso do perito, o profissional que vai ser investido na atividade de perícia, ele então vai se responsabilizar e somente ele. Então veja que essa responsabilidade do perito, ela é subjetiva e eu vou explicar o que diz, o que quer significar, essa questão da responsabilidade subjetiva, tá? Diferente, você deve ter notado aqui,
volte aí os olhos para o seu artigo 149, nós não encontramos aqui a figura do assistente técnico. No caso, a natureza jurídica do assistente técnico, ela é diferente da do perito, né? Então, o assistente técnico, nós vamos ver que vai ter uma natureza jurídica particular, de uma relação particular de prestador de serviço para com aquela parte que o contrata. Nós vamos também dar uma olhadinha para entendermos essas relações do assistente técnico, ok? Então, continuando, nós vamos aqui no artigo, vamos nos remeter ao artigo 156, que já vou rolando a barra de ferramenta aí para você me acompanhar, que já vai nos colocar na seção 2, que vai falar sobre o perito, que é o tema principal dessa nossa aula, certo? Muito bem. Além dessa questão, né, específica do perito, a partir do momento que compreendemos que, sendo ele um auxiliar da justiça, ele é um profissional liberal que atingirá um acesso à função pública. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Porque muitos de vocês não são da área do direito, mas é bom explicar, tá certo? O indivíduo, ele pode acessar a função pública de diversas formas, né? No caso aqui, o perito, ele não presta concurso público, não para essa atividade aqui, né, no juízo civil, no juízo trabalhista, diferentemente do que normalmente acontece na área criminal, mas temos alguns tribunais de justiça estaduais que realizam concurso para atividade de perito, mas não é a situação mais convencional que temos para ascender a essa função de perito, né? Então, enquanto você está nessa função de perito, do instante em que você foi nomeado até o momento que cessar o seu vínculo a este processo, você está numa função pública, né? Não é um cargo público, porque você não prestou, nesse caso, concurso, mas é uma função pública, e como tal, isso tem reflexos como se servidor público você fosse, por exemplo, para efeitos criminais, tá? Então, para alguns aspectos, enquanto perdurar e sobre tudo que você fizer, recairá uma disciplina judiciária muito especial, incluindo a disciplina penal, tá? Ou seja, os atos, eventualmente, que venham a caracterizar crime no exercício dessa função, que não seja aquele específico do 342 que estudaremos daqui a pouco, estes crimes então serão como você terá a mesma qualidade de servidor público, ou seja, como se servidor público fosse aqueles crimes praticados pelo servidor contra a administração pública, ok? Temos também que, voltando aqui à nossa tela, temos que observar alguns aspectos que vão sendo citados, né, da abrangência dessas questões trazidas por você ser um auxiliar da justiça. Acompanhe aí comigo, vou te remeter aqui ao artigo 207, né, que vai falar pra gente aqui no seu parágrafo único. Observe isso aqui comigo. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos, parágrafo único, à parte ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da justiça, ou seja, ao perito. É facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos que intervierem. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não difere muito do que pode ser feito, por exemplo, pelo assistente técnico. Embora o assistente técnico não seja um auxiliar da justiça, tá? Rubricar as folhas daquilo que você vai fazer juntar no processo pode e deve ser feito também pelo assistente técnico da parte, tá certo? Então, o fato de estar previsto aqui em lei que isso deva ser feito, né, além do juiz, Ministério Público, pelo próprio perito, aqui é porque eles estão colocando na mesma condição aí, né, da validade dos atos para o Ministério Público e juiz. Mas o do assistente técnico, embora a natureza jurídica seja outra e isso não esteja aqui firmado em lei, também deve rubricar as folhas, todas as folhas do material que ele utilizar para produzir o seu parecer, incluindo o próprio parecer. Então, vamos voltar ao artigo 156 para aprofundarmos agora nessa matéria aí sobre o perito. O juiz,
será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Vou grifar aqui para vocês a terminologia conhecimento técnico ou científico para diferi-los para vocês. O conhecimento técnico, ele diria respeito a uma formação que não fosse de ensino superior. Já o conhecimento científico estaria então respaldado pela formação do ensino superior. De onde é que a gente tira isso? Gente, porque de qualquer forma, pensa comigo, né? Todo treinamento que você faz, todo estudo que a gente faz, de certa forma tem um conteúdo científico, tá? Então, também não equivale dizer esse conhecimento técnico que ele equivale ao que hoje nós temos em vigor em termos de curso que não seja o curso superior, que é o curso técnico. Não significa que conhecimento técnico tem que se encerrar por um curso técnico. Por exemplo, nós temos algumas atividades em que a pessoa se torna técnica naquilo e até muito bem preparada para desenvolvê-la, e que isso não carece de uma formação no ensino superior. Imaginem vocês um eletricista que aprendeu a atividade praticando, aprendeu com alguém, hoje ele sabe lidar com isso, um torneiro mecânico. Essa pessoa, ela às vezes tem 20, 30 anos de atividade sem nunca ter feito um curso superior. Mas quando você precisar de um especialista naquilo que ele faz, ele será o melhor ou dos melhores, né? Esse sujeito, ele estaria apto a fazer perícia? Grande questão para muitos é: a perícia só pode ser feita por quem tem o curso superior? Na verdade, não. Veja bem, raciocina comigo. A justiça não pode engessar dessa forma a atividade pericial. Por quê? Porque num país como o nosso, com uma dimensão territorial como é a nossa, nós já podemos esperar que existirão muitas localidades em que nós não teremos os profissionais necessários para ajudar o juiz a solucionar um processo. Então, sim, veremos daqui a pouco, como está afirmado na própria lei, que quando nós não tivermos o profissional mais adequado, o juiz terá uma liberdade para escolher. Preferencialmente, o juiz deve sempre escolher entre os mais habilitados. E aí vão entrar a questão dos diplomas. Contudo, se não tiver, ele vai procurar o mais capacitado em termos de conhecimento prático, principalmente, né? Então, imagina, numa questão elétrica, vão existir aspectos que é preciso sim se formar no curso superior para adentrar nelas, mas outros não. Então, será que necessariamente teria que ser feito, por exemplo, por um engenheiro elétrico? Ou eu poderia ter um eletricista sem uma formação, inclusive técnica, né? Mas uma formação do aprendizado, do cotidiano, do fazer, certo? Sem que ele tenha atingido aí nenhum grau de formação com isso. Será que ele não poderia auxiliar o juiz? Conforme a complexidade, sim, ele poderia. Tá? Então, podemos esperar que em muitos casos os juízes poderão sim nomear pessoas que não têm formação no ensino superior. Mas é claro que quanto mais nós tivermos essa oferta, melhor, concorda? Então, nós vamos concordar aqui que é importante ter o ensino superior, mas não é uma exigência rígida e a única condição para ser perito, certo? Então, antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês um slide que eu preparei para explicar a condição dessa relação jurídica. Olha só, vamos considerar o seguinte, vamos considerar que nós temos nessa nossa relação, considerando o sujeito que te nomeia, que é o juiz, tá? Nós temos que o juiz, e aí eu vou, não é porque sejam sinônimos, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês as considerações do que seja, né? O juiz é aquele sujeito investido ali num cargo público, tá? Para fazer o julgamento dos processos. É quem está investido na jurisdição. E aí nós teremos a justiça,
que é para quem esse sujeito investido na jurisdição vem prestar o seu serviço em nome do Estado. E nós temos o conceito de jurisdição, que é o quê? A jurisdição é a ideia da representação do poder de Estado para, então, julgar os casos, as controvérsias, as lides dos cidadãos, tá? Então, jurisdição é um serviço prestado pelo Estado para o jurisdicionado, né, que são as pessoas que acessam a justiça, certo? Com o fim, então, de promover justiça, e isso é feito por um indivíduo que é investido num cargo de juiz, ok? Muito bem. Uma vez que uma determinada pessoa precise ingressar na justiça, ele ajuizando uma ação, vai imediatamente entrar aqui, né, em questão com esse juiz, que hoje, inclusive, o Código de Processo Civil, ele não usa mais tanto essa expressão, nos remetendo ao termo de juízo. O juízo, ele nos dá uma ideia, tá, dessa questão da jurisdição, tirando ainda mais a pessoalidade daquele indivíduo que é investido no cargo público de juiz, né? Então, quando a gente, e vocês vão ver isso, inclusive no modelo de petição que eu coloco para vocês na apostila, eu não uso mais excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal. Em razão das mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil, eu tenho endereçado as minhas petições me referindo ao juízo. O juízo da tal vara de tal, né? A tal vara federal, a tal vara civil, a tal vara criminal, a tal vara trabalhista. Tá? Pelas mudanças trazidas pelo Código, que hoje faz essa referência muito mais a esse poder em si do que propriamente a pessoa que está investida nele, certo? Então, esse sujeito, então, o juiz, ele presidindo o processo, né? O autor, então, através dessa petição inicial, começa a provocar o Estado, né? Cria essa relação, e aí, então, ele precisa receber do juiz, né, a sinalização de que ele pode continuar com essa ação, e ele então terá que promover a citação. Então, essa linha aqui do meio, né, que une as duas partes, une o autor ao réu e o réu ao autor, ela está querendo dizer aqui para você que foi estabelecida com a citação, a partir do momento que esse réu foi citado, foi estabelecida aqui o que nós chamamos de relação jurídica processual. Essa relação jurídica processual, representada aqui pelas duas setinhas, indicando os sentidos, né, de mão e contramão, ela vai querer dizer pra gente que há uma controvérsia, ou seja, os argumentos desse são direcionados contra este e os argumentos do réu são direcionados contra o autor. Então, aqui há uma posição de argumentos. Muito bem. Eis que esse juiz, então, a partir do momento que formou essa lide, tá? Essas partes, elas vão trazer os seus argumentos e elas terão direito à produção de prova. A produção de prova normalmente se faz necessária, tanto é que nós chamamos os processos de processo de conhecimento, na sua maioria, quando temos todo esse trâmite que inclui a produção de prova e, portanto, a produção de prova pericial, você vai ter estabelecido aqui o processo. Esse juiz, então, ele tendo que atuar neste processo, acompanha aí comigo aí a luzinha aqui que eu estou usando, né, o ponteiro, para localizar vocês sobre o que estou falando. Então, essa seta que ela está querendo dizer o seguinte: atuação do juiz no processo, tá? Ora, ele tem um ponto controvertido aqui nesse processo, e nós chamamos de ponto controvertido porque diz respeito a esta controvérsia, tá certo? Então, essa controvérsia vai gerar pontos controvertidos no processo. Esses pontos controvertidos, eles vão ser decididos depois que o autor apresentou a petição inicial, o réu contestou, possivelmente o juiz vai abrir prazo para o autor impugnar a contestação. Após isso, então, o juiz vai olhar para essas questões e vai entender o seguinte: o que eu preciso para julgar, hein? O autor vai dizer que quer perícia, vai juntar documento, vai rolar testemunha, o réu também, e o juiz, então, seja porque uma das partes solicitou, né, requereu nas suas petições, seja porque o juiz entendeu que ele precisa de uma perícia, ele então vai nomear esse perito.
E aí então surge a figura desse perito, tá certo? Muito bem, então o perito ele está aqui numa relação com o juiz, tá? Então ele usa de vários dos princípios que são impostos ao juiz. Agora vejam bem, o autor ele tem direito a ter um assistente técnico, que nós vamos chamar de assistente técnico do autor, assim como o réu também tem direito ao assistente técnico do réu. Não significa que eles terão, que eles têm direito a ter, mas não é obrigatório que tenham. E se não tiverem, como eu já mencionei para vocês em outra aula, se eles não tiverem um assistente técnico, quem vai fazer as vezes do assistente técnico vai ser o advogado. E que vezes são essas, né? Que papel que o advogado tem que desempenhar? É complicado pra gente, porque na verdade nós também normalmente não temos conhecimento técnico, né? Graças a Deus hoje em dia nós já temos o Google. Quando a gente não tinha o Google era um Deus nos acuda, buscar informações, né, científicas, técnicas sobre áreas sobre as quais nós não temos domínio nenhum. Então nós tínhamos que entender terminologias, tínhamos que entender raciocínios de coisas que não fomos, né, preparados para compreender, né? Então a pesquisa era muito mais complexa, o nível de ignorância também, certamente, né? Então os peritos que nos perdoem muitas vezes a ignorância dos advogados, mas realmente desconhecemos muito. Mas hoje, o que um advogado faz para poder atuar em favor da parte que representa, né? Ele faz pesquisas, buscando informações que deveriam estar sendo dadas pelo assistente técnico, mas a parte ou não quer ou não tem dinheiro para arcar com isso. E não chega a ser um direito a ponto de imputar ao Estado um dever de promover o patrocínio desse assistente técnico. Então nós dizemos, o perito é um problema do processo, mas o assistente técnico não. Se a parte tem, que bom para ela. Espero que tenha um bom assistente técnico. Se ela não tem, ninguém está preocupado com isso no processo. O processo civil não se preocupa com isso, tá? Isso não é um problema para o processo. E, portanto, não ter assistente técnico não impede o andamento do processo e, sob o ponto de vista do processo, também não prejudica as partes, certo? De forma que não existe nenhuma previsibilidade legal de que seja diferente, ok? Então, voltando aqui, esses assistentes técnicos, então, estarão representando estas partes. Mudando aqui um pouquinho a colocação aqui para vocês, né? Mas não a configuração. Então, você tem lá, o juiz nomeou um perito. O que o perito tem que fazer? Qual que é o trabalho do perito? Fazer perícia para produzir um laudo pericial. Ora, o que o assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu têm que fazer em razão, não diria nem em paralelo, depende muito do processo, né? Você vai ver, por exemplo, no processo civil, primeiro nomeia-se o perito, indica-se assistente técnico, não se nomeia assistente técnico, não se usa esse termo. Se estão usando o termo nomear assistente técnico, estão aplicando ele inadequadamente. Então você indica, por quê? Porque a relação jurídica, olha aí minha bolinha vermelha, olha o que ela está querendo dizer. Minha relação jurídica entre o réu e seu assistente técnico, ou a relação jurídica do autor com seu assistente técnico, o que ela representa? Representa um contrato de prestação de serviço privado. Sabe-se lá o que eles combinaram entre si. Fato é que esse sujeito foi indicado para vir representar os interesses desse indivíduo sob o ponto de vista científico. O que ele produz então? Ele produz parecer. Então, assistentes técnicos produzem parecer. Mas eles produzem parecer, no caso do processo civil, tá? Após ter sido apresentado o laudo pericial. É claro que normalmente a gente instrui. A gente pode instruir a petição inicial e a contestação já com pareceres desses assistentes técnicos, tá? Mas de qualquer forma, não, vamos dizer assim, no andar aqui deste processo, olha só, nós estamos andando, né, temporalmente falando, nesse processo, no sentido do quê? Para irmos até a sentença, tá certo? Então, eles vão ter que, posteriormente ao laudo pericial, serão intimados para fazerem os seus pareceres. Então, faça parecer do laudo pericial. Acompanha-se a perícia? Acompanha-se. Eles podem participar? Sim.
podem e devem participar de todas as diligências que envolvem a perícia. Mas eles produzem laudo? Não. E eles produzem parecer no mesmo instante do laudo? Não, depois. A crítica, o trabalho do assistente técnico em especial é a crítica ou análise do trabalho do perito, ok? Então, nós teremos aí o que eu quero chamar, em último ponto aqui, a atenção de vocês, é que este perito, ele então se mantém o que em relação ao autor e o que em relação ao réu. Ele se mantém, olha só, esse sinalzinho de proibição aqui, ó, ele tem que se manter imparcial, tá? Essa foi a representação que eu fiz. E a relação do assistente técnico com o autor, que o contratou, e do assistente técnico do réu, que também o contratou. Olha aqui, ó, o que eu simbolizei para vocês, né? Os dois aqui se cumprimentando, dando um ok aqui. Ou seja, esta relação é parcial. Professora, não pode. Nós, profissionais, não admitimos sermos chamados de parciais. É o que muitos dizem para mim. Não é porque eu sou assistente técnico que eu sou parcial. Como se ser parcial trouxesse a ideia para as pessoas de que o sujeito está tomando as dores e faz qualquer coisa para defender aquele sujeito. Não é isso, tá, gente? A diferença é a seguinte da postura do assistente técnico para a do perito. O perito, eu já dei essa dica numa aula, eu vou sempre repetir isso. O perito, ele não deve se importar com quem está a razão. Uai, professor, como não? Ele não tem que ir lá descobrir a verdade, ele tem que descobrir um ponto, né? Uma verdade sobre um ponto do processo. Às vezes, uma perícia, ela elucida pra gente o processo inteiro, mas ela não é a única prova a ser produzida. Inclusive, o juiz não fica vinculado ao resultado dessa perícia. Ele pode escolher qual das provas o convenceu. Ok? Então, a perícia é uma das provas a ser produzida. Ainda tem a prova documental, a prova testemunhal. Então, veja bem, esse perito, o meu aconselhamento, repito, é: não se importe. Diz o autor isso, diz o réu aquilo, porque se você acreditar num dos dois, você já se envolveu, você já quebrou sua imparcialidade. E quando a gente lê um laudo pericial em que já houve essa tomada de partido por parte do perito em relação ao argumento de uma das partes, fica visível no seu laudo pericial que ele, então, às vezes sem perceber, já adulterou e alterou a sua subjetividade sobre o caso. Então isso é ruim, ok? Então o que acontece, gente? Vocês vão aí como assistente técnico olhar o caso e falar assim: eu tenho um argumento científico que respalda o direito dessa pessoa, o que ela acha que tem direito, né, gente? Quem vai dizer se ela tem direito ou não é o juiz. Sim, eu tenho um argumento científico aqui da minha ciência que respalda a pretensão que ela vem buscar na justiça. Ótimo, então eu sei para ser assistente técnico dessa pessoa. Eu sou parcial? Sou, porque eu tenho um argumento para defender o interesse dela. Seja para o autor, o assistente técnico do autor para o autor, seja o assistente técnico do réu para o réu. Isso já não pode acontecer com o perito. O que o perito tem que fazer? Não me importa o que você acha, autor, não me importa o que você acha, réu, não me importa as histórias que vocês contaram nas suas petições, porque se eu me importar, eu me torno parcial. Então eu realmente não me importo. Deixa eu ver o objeto dessa perícia, deixa eu ir aí periciar e deixa eu ver o que a minha ciência me fala sobre isso. É assim que você deve conduzir a sua imparcialidade, porque com certeza você vai realmente se sentir imparcial e muito mais eficiente no ato de fazer a perícia, certo? Então, fica aí a dica, né? Perito com autor tem que ser imparcial, perito com réu tem que ser imparcial, assistente técnico do autor com autor e assistente técnico do réu com réu podem e devem ser parciais, certinho? Muito bem, então vamos passar para um novo tópico, né, que vamos adiantar aqui a partir do artigo 156. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Ora, olha o que surgiu de novidade que eu já vinha aqui antecipado que eu falaria disso para vocês, tá? Os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos. Então, veja bem,
O juiz tem que nomear o perito, certo? Entre os profissionais legalmente habilitados. Essa habilitação é o quê? É a sua formação no ensino superior e é também a validação do seu cadastro dentro do sistema, tá? Já já a gente vai falar dos cadastros. Então, além disso, ele criou, olha aí, os órgãos técnicos ou científicos. Isso não existia antes no Código de Processo Civil. O que vem a ser esses órgãos técnicos ou científicos? Sinceramente, buscando a melhor compreensão dos vocabulários utilizados nos textos da lei, órgão é algo que se refere a aquilo que nasce do próprio Estado. Por que eu estou chamando atenção para isso? Na minha opinião, o órgão técnico ou científico, ele deveria ser institutos, deveria ser fundações, deveriam ser universidades, sabe? Até conselhos profissionais, que então o juiz mandaria a perícia para esses órgãos técnicos científicos, seriam cadastrados com essa qualidade, e o juiz então mandaria para que o responsável por esse órgão técnico científico indicasse quem que é o profissional competente que iria fazer aquela perícia. E não é assim que acontece? Não, acontece assim. Mas o que tem acontecido também, tá? Isso serve de crítica na minha forma de ver, é uma crítica minha, mas acaba sendo uma ideia também, não deixa de ser, tá? Você sabe, né, eu venho comentando também sempre, que este é um mercado muito bom, é uma área de atuação muito boa. Tanto é uma área de atuação muito boa, que querem disseminar a cultura de que fazer perícia é algo quase impossível para um profissional. Vários profissionais que já fazem perícia disseminam a cultura de que não, se você tem pouco tempo de formado, não, você não pode ser perito, você tem que fazer uma pós, você tem que, sei lá, ir na NASA, viajar para a Lua, aí depois você pode ser perito. Não é. E tem conselho profissional, 3 conselhos profissionais que fazem o seguinte. Também gosto de chamar atenção para isso, tá? Porque na nossa aula que a gente fala sobre as leis, as normas, em que eu explico essa relação toda, né? E qual o poder de cada uma, eu chamo a atenção de vocês, né? Os conselhos profissionais só podem fazer o que a lei manda, é o princípio da legalidade da administração pública. E lei nenhuma fala, o Código de Processo Civil não fala e outra lei não vai falar, que para ser perito tem que ter um plus de formação, não fala isso. Ora, o requisito principal de ser perito é ter se formado e, conforme a sua profissão, estar inscrito, e essa inscrição ativa no seu conselho profissional. Mais que isso, chama-se abuso de poder. Eu sou esse profissional, professora, que você está dizendo que tem 3 conselhos, que eu não vou ficar falando aqui, né? Assim, mal dos conselhos. Então, mas você que é profissional de determinadas áreas vai saber identificar, certo? O que eles fazem? Estão colocando em posições. Você quer ser perito? Não, é assim. Aí você já formou, você já se inscreveu, você já paga anuidade. Veja bem, quando você se formou, que você se inscreveu, o Estado não te deu ok para você trabalhar na sua profissão? Então, ser perito é mais uma atividade da sua profissão, ela não é outra profissão. Vocês entenderam? Então não tem, a não ser que a lei mude. A gente também não pode dizer que nunca vai mudar, porque, né, Brasil, política, tal. Mas vamos lá. Do jeito que está, nada justifica a exigibilidade de uma formação extra, porque o que te dá competência para ser perito é o mesmo requisito que te dá competência para a atividade principal da sua profissão. Ô, gente, vamos imaginar profissões, as diversas profissões. O médico, sendo médico, né, pode matar. O engenheiro, sendo engenheiro, pode matar. Tem um monte de profissão que pode matar as pessoas. E o sujeito recebe uma carteirinha e está liberado para exercer essa atividade. Não estou falando que vai matar, mas poderia. Agora, quando você faz perícia, então imagina essa profissão, né? O engenheiro constrói uma edificação, edifica alguma coisa e esse negócio cai na cabeça dos outros. Pode, aí pode. Você entendeu? Correr o risco. Mas não pode correr o risco desse mesmo sujeito ir lá fazer uma perícia que não cai na cabeça de ninguém. Uma perícia pode trazer prejuízo para as pessoas? Pode, mas eu nunca vi uma perícia matar. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O risco da atividade profissional
fim principal da sua formação é muito maior para os cidadãos, para a sociedade, do que o risco desse mesmo indivíduo fazer perícia. Então justifica a exigibilidade ser maior, tá? Então pode ser compatível, formei, inscrevi, meu conselho exige prova para eu, por exemplo, adquirir aquela inscrição, ele poderia então exigir prova para eu ser perito? Eu continuo entendendo que não, mas muitos estão exigindo prova. Aí eu fui nomeado, agora eu tenho que contar para o meu conselho que eu fui nomeado, senão eu sou punido. E aí que eu contei para ele, agora ele me dá um prazo para eu fazer curso. O mais interessante é que o curso é oferecido normalmente por ele. Então eu vejo isso de forma negativa, certo? Então vamos voltar aqui, a questão do órgão técnico científico. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Olha aí na telinha, tá? Esse órgão técnico científico que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que então muita gente querendo permanecer nesse sistema de exclusividade como perito, eles estão se cadastrando como pessoa jurídica lá no cadastro de perito. Tá valendo, o pessoal tá aceitando, mas eu entendo que não. Uai, gente? Olha o que tá acontecendo. Eles estão querendo dominar o mercado da minha forma de ver. Olha só. Você vai lá e você tá pensando assim comigo, não, professor, que boa ideia. É isso mesmo que eu vou fazer, gostei. Pode ser, porque proibido também não tá. Mas vejam bem qual que é a minha crítica. O sujeito vai lá, forma uma pessoa jurídica, abre um escritório, coloca um monte de profissional colega dele para trabalhar para ele, se inscreve, o juiz então remete a perícia para o órgão técnico ou científico, que é essa pessoa jurídica. Aí esse sujeito, que não é oficial, porque eu entendo que órgão aqui ele tem que ter uma oficialidade, que não é oficial, ele é simplesmente mais um profissional querendo sobreviver e ter seus ganhos no mercado de trabalho. Ele que vai escolher lá, ele normalmente pega a perícia e delega a perícia para os outros. E aí? Bom, posso te garantir uma coisa, se ele, pessoalmente, José das Quantas, fulano de tal, se ele aceitou esse encargo para ele é absolutamente responsável. Quer dizer, então, que se ele colocar um terceiro para fazer a perícia dele e assinar, porque se ele não assinar, ele não pode se entender, porque se ele foi nomeado, é ele que tem que assinar, então ele vai assinar. E muitos conselhos proíbem o sujeito de assinar uma perícia que ele não fez. Aí ele vai falar assim, não, eu coordenei. Na prática, a gente sabe que não, porque aí vai entrar muito serviço, não vai ter tempo, aí você fala, João faz um, Maria faz o outro, e eu só assino. E aí, então, de qualquer forma, toda a responsabilidade, tipo, se a perícia matasse, e a dele matasse, ele é que responderia, mesmo que ele não tenha feito essa perícia, porque ele assumiu esse encargo, porque das duas uma vai ser responsabilidade do mesmo jeito, né, gente? Por ter mentido, por ter praticado fraude, ou por ter que assumir verdadeiramente aquilo que assinou, tá? Então, o que vai acontecer? Então, ele assume a responsabilidade. Então não tem problema, porque ele tá me colocando para fazer a perícia dele, mas quem vai assinar é ele, então se eu errar, quem responde é ele? Sim. Mas a questão não tá aí, a questão é que por que ele corre esse risco? Porque quem tá ganhando o honorário é ele. Ele tá te dando uma parcela daquele honorário. Ora. Se é você quem faz a perícia, na minha lógica, na minha mente limitada talvez, o que acontece? Você fez, você é nomeado, você recebe integralmente, né? E não fica trabalhando, senão é uma espécie de terceirização, né, gente? Mas vamos voltar aqui então. Muito bem. Parágrafo 2º do artigo 156. Acompanhe aí comigo. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação de rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Muito bem. Nós já temos aí os cadastros, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Eu falo de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Esse aqui é a página que você tem que conseguir encontrar, e no caso aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se você conseguir encontrar, você já merece um prêmio, porque o caminho é tão complexo que tem gente que não acha nunca essa bendita dessa página. Então, tô mostrando aí para vocês. Olha aqui, ó, crava aí, dá um pause, copia esse endereço aqui
né? Se mudar, porque às vezes muda, coloca aí no Google, cadastro de perito TJMG. Você tem que chegar nisso aqui, auxiliares da justiça, tá certo? Aqui você começa o seu cadastro. Então, você vai inserir o seu CPF ou o bendito do CNPJ que eu critiquei, vai criar uma senha, ok? E aí você vai receber um e-mail que vai te dar uma senha definitiva para você acessar e aí começa o seu cadastramento. No caso de Minas Gerais é um cadastramento bem complexo, no sentido assim, é muito documento, aí você insere o documento em PDF, aí você fecha o sistema, aí ele não salvou, enfim, são as situações aí das tecnologias, mas não perca a fé. Você então vai fazer o quê? Você, finalizando finalmente o seu cadastro no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você então vai passar por uma validação, vai remeter todos os documentos originais para serem avaliados e, sendo liberado, podem esperar. A maioria recebe imediatamente, assim que for validado, recebe imediatamente uma perícia, né, conforme as áreas em especial. Vou mostrar aqui para vocês a do Tribunal Regional do Trabalho. No caso aqui eu coloquei o endereço da 3ª região, que é Minas Gerais. Você aí no seu estado procure a sua regional e aí você vai chegar nesse cadastro, né? O TRT é do âmbito federal, como eu já mostrei para vocês, e aí o preenchimento é um pouco mais simples. E no caso da Justiça Federal, você tem, na minha regional aqui Minas Gerais, TRF1, né? E você tem que chegar então nesse cadastro aqui e aí você procede, tá? Ah, professor, existe uma aula de cadastramento, você vai ensinar a gente a cadastrar? Eu não vou ensinar vocês a cadastrar, não vou consumir o nosso tempo com isso. Se fosse Tinder, você conseguia cadastrar sozinho, entendeu? Então isso aqui você consegue também. É o mesmo desafio das tecnologias, ou seja, você vai passo a passo, o sistema costuma ser autoexplicativo, as dúvidas costumam ter o tutorial, então você vai com paciência vencendo esses obstáculos, ok? E aí nós nos mantemos em contato nos nossos grupos, né, de acesso pessoal. As dúvidas que forem surgindo, vocês vão remetendo, os próprios colegas ou eu mesma, nós vamos discutindo aí quais são as soluções, conforme a questão temporal também, né, gente? Porque essas coisas vão mudando, o sistema mudou, hoje é de um jeito, amanhã já não é. Aí depois de amanhã é de outro jeito, certo? Então eu penso que uma aula se torna às vezes até inútil. Porque hoje eu estou ensinando de um sistema que está funcionando de um jeito, amanhã depois ele é atualizado já funciona de outro, certo? Então muito bem. Então vamos voltar lá, existe hoje o cadastro é a sua porta de acesso aos tribunais, isso tornou a questão muito mais democrática, a distribuição de perícias ficou muito mais justa, muito mais equilibrada. E aqui então, para completarmos a nossa leitura, parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Ou seja, você está constantemente sendo avaliado. Então, certamente, seja pelo Ministério Público, seja pelo juiz, o sistema tem que gerar ferramentas que permitam opinar sobre o desempenho de cada perito, né? De forma que, certamente, perícias que não estão sendo bem conduzidas, peritos que não estão agindo corretamente nos termos da lei, eles terão esse registro dentro do sistema, ok? Parágrafo 4º, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 e 467, os órgãos técnicos ou científicos nomeados para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Uma questão aqui apenas de aproveitamento aqui da nossa tela e do nosso tempo, eu vou ler o parágrafo 5º e volto aqui para a gente ler a questão do impedimento e suspeição. E aí, então, a gente faz isso como um tópico próprio, ok? Então, gente, aí, parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então, esse parágrafo 5º ele quer dizer justamente aquilo que eu já mencionei para vocês, né? O juiz
não tendo profissional, seja porque não tem ele inscrito hoje no cadastro, seja porque ele buscou informações, não encontrou ninguém, ele tem a livre escolha. Essa livre escolha tem dois sentidos. Aquilo que eu falei, que não necessariamente vai recair sobre um profissional graduado, mas com certeza, preferencialmente, sim, sobre um graduado. É que ele não terá, como ele não tem o sistema, não vai vir um sorteio, então ele pode escolher quem ele quiser. Ele pode escolher o filho dele, que é formado naquela matéria? Pode, porque não tem, né, nenhum impedimento ou suspeição sobre isso, ao contrário, né? O perito é alguém de confiança do juiz. Ah, mas eu não conheço o juiz, professor, ou eu não sou da confiança dele. Não, presume-se pela lei que é a partir do momento que ele te nomeou. É uma questão formal, ok? Então, esse juiz então, vai nomear alguém que pode ser uma pessoa próxima dele, alguém que ele ouviu dizer, enfim, que ele vai buscar sem ter passado pelo crivo do cadastro, pelo sorteio. Não tem problema sobre isso. Eu estou no capítulo 2, tá? De um título que vai falar pra gente, olha lá, lembra dos auxiliares da justiça? Então, ele falava do juiz também, tá? Esse título. Então, ele tá falando do juiz, olha o raciocínio da lei. E aí, falando do juiz, chega aqui, ele vai falar dos impedimentos e da suspeição. Os impedimentos e a suspeição do juiz. Mas qual é a lógica aqui de nos remeter, então? Vem 144, 145, 146, 147, 148. Aí, o que o Código mandou? Por que o Código de Processo Civil mandou a gente aqui nesse artigo 148? Ele disse assim: aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Ou seja, os mesmos que acabou de ser dito ali pelo Código, ou seja, os referentes ao juiz. Então, os mesmos do juiz se aplicam ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Logo, inciso 2, auxiliares da Justiça, podemos entender as mesmas questões trazidas pela lei para impedimento e suspeição do juiz se aplicam aos peritos. Então, vamos conhecê-las. Vamos ao artigo 144, 145. Como o texto é direcionado para o juiz, nós vamos na leitura, presta atenção, vamos na leitura substituir a ideia de juiz pelo perito. Vamos fazer as adequações para esse entendimento. Então, ao invés de eu ler há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, nós vamos ler há impedimento do perito sendo-lhe vedado o quê? Fazer perícia no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como, ao invés de oficiou como perito, nós vamos substituir por despachou, que é um ato de juiz, sentenciou, né? Despachou, sentenciou como juiz, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Há impedimento também do perito de que conheceu daquele processo em outro grau de jurisdição, e aí nós podemos também falar assim, por exemplo, às vezes na sua atividade, no seu serviço, administrativamente falando, ou no exercício da sua profissão, você teve acesso a esse caso, você foi o profissional que atuou naquele caso, você foi o perito de uma esfera administrativa que realizou a perícia administrativa, podemos substituir essas ideias aqui no lugar de jurisdição, tá? E a ideia de tendo proferido decisão é tendo feito um relatório, um parecer, desenvolvido o projeto, você também não pode ser o perito desse caso, tá? Também não poderá ser perito quando nesse processo estiver postulando, presta atenção, gente, como defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Quero chamar a atenção de vocês. Na relação de parentesco, tá? Você tem que analisar juridicamente se você atinge a esse grau descrito aqui. Ele está falando até o 3º grau, seja em linha reta ou colateral, né?
seja consanguíneo ou afim. O seu parente consanguíneo é aquele que tem relação de sangue com você. E o seu parente por afinidade são aqueles parentes do seu cônjuge. O parente do meu companheiro, não sou casado, não sou casada, portanto, eu não tenho cônjuge, eu tenho companheiro ou companheira. Esse parente dele também não, porque nós só reconhecemos, né, o nosso direito como está estabelecido hoje, ele só considera que venha criar a relação de parentesco por afinidade pela relação jurídica advinda do casamento, aquele realizado junto a um cartório, né, chamado de casamento civil, ok? Se você tem um companheiro, uma companheira, você não tem relação jurídica. Mas é como se fosse minha sobrinha, como se fosse meu tio. Não, isso são relações emocionais, sentimentais. Ok, tá valendo. Mas juridicamente isso não tem interferência, não para o impedimento. Pode ter para suspeição. Eu amo tanto, ou eu odeio tanto. Aí você certamente estará suspeito. Mas, a princípio, tá? No caso aqui do termo estabelecido pela lei para impedimento, é esse grau de parentesco. Então, a afinidade é aquele que advém do casamento. O parente do seu cônjuge é o seu parente. Mas qual que é o limite que a lei civil estabelece para que você seja considerado realmente um parente ou não, né, do outro para efeitos jurídicos, tá? Qual que é o limite disso? No caso do impedimento, para a realização de perícia, ele está descrito aqui na própria lei até o 3º grau, inclusive seja o afim, seja o consanguíneo. Bom, como que eu analiso o número de graus que me liga às pessoas nesses parentescos? Então imagina você com a sua família de consanguinidade, tá certo? Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, relação ascendente. Filhos, netos, bisnetos, relação descendente, certo? Esses são os seus descendentes, os outros são os seus ascendentes. Bom, se eu quero saber o meu grau de parentesco com meu pai e com minha mãe, eu falo assim, papai e mamãe estão logo acima. Eu me ligo a eles numa relação de consanguinidade em linha reta, de 1º grau, porque de mim para eles não tem nada que nos interrompa. Então, nós temos um 1º grau de parentesco em linha reta por consanguinidade. Mas e se eu quiser verificar o grau de parentesco com o vovô e com a vovó, eu preciso contar o papai e a mamãe que eles estão no meio do caminho. Então, é 1º grau papai e mamãe, 2º grau vovô e vovó. 2º grau de parentesco com os meus avós por consanguinidade em linha reta. Agora, tem aqueles parentes que não estão na linha reta. Aí nós chamamos de linha colateral. Então, eu estou seguindo essa lógica aqui, eu sempre preciso passar pelos parentes que estão no meio do caminho dessa relação jurídica. E aí eu vou contando graus. Mas todas as vezes que eu dobrar a esquina aqui e pegar a linha perpendicular, portanto, a linha horizontal, aí eu já passo a chamar os meus parentes de colateral. Então, vejam bem, vou olhar o meu grau de parentesco com os meus irmãos. 1º grau com papai e mamãe em linha reta por consanguinidade. Papai e mamãe também originaram os meus irmãos. Então, 1 grau até papai e mamãe, 2 graus para os meus irmãos. Só que os meus irmãos são parentes de 2º grau na linha colateral por consanguinidade. E assim por diante. Sobrinhos, 3º grau. Titia e titia, subo 1 grau, papai e mamãe. 2 graus, vovô e vovó. Vovô e vovó originaram titios e titias. Entrei na colateralidade. Então eu tenho parentesco de 3º grau com os meus tios e tias, por consanguinidade em linha colateral. E, portanto, com os meus primos, que a gente costuma falar assim, meu primo de 1º grau, primos irmãos, na verdade ele é um parente de 4º grau, em linha colateral por consanguinidade. Então você veja que você pode fazer a perícia do seu primo ou prima, mas você não pode fazer do sobrinho ou da sobrinha, certo? E com a afinidade, muito bem, aí você se casou. Seu cônjuge é o que é seu nessa questão aqui que estamos colocando? Cônjuge, né? A
né? Já ouviu falar que cônjuge não é parente? Então, porque ele é cônjuge, essa é a qualidade dele jurídica, cônjuge. E então eu não me ligo a ele, que não tem parentesco, eu não conto entre mim e ele, esse amor que nos une, eu não conto o primeiro grau. É como se o direito, ele pode ser romântico, gente, olha só. É como se nós dois ocupássemos o mesmo espaço jurídico. Então eu me ligo ao parente dele como se eu estivesse naquele local dele. Só que a natureza jurídica que muda, ao invés de ser por consanguinidade, por afinidade. Então, eu com meu sogro e minha sogra, eu sou parente por afinidade na linha reta do meu sogro e da minha sogra em primeiro grau. Já virando aí a colateralidade, eu sou parente de 1 grau até sogro e sogra, 2º grau, porque eu virei na colateralidade, eu quero encontrar os meus cunhados. Então, eu sou parente de 2º grau dos meus cunhados na linha colateral por afinidade. E eu sou parente de 3º grau dos filhos dos meus cunhados, ou seja, os sobrinhos do meu cônjuge, em 3º grau por colateralidade. Tá certo? Então, e assim por diante. É assim que a gente analisa essa relação. Então, vocês vão ter que olhar no processo. Quem que é esse? Gente, eu conheço esse fulaninho, conheço esse nome. Será que é meu primo? Será que é o meu sobrinho, sobrinho do meu cônjuge? Né? Então, você vai analisar isso para quê? Para se declarar impedido. Quando é que você faz essa declaração? Tão logo você recebeu o processo. Se você identificar, você já devolve para o juiz falando assim, estou impedido. Mas pode ser que você não saiba. Não é verdade, gente? Tem parente da gente, a gente só vai conhecer no velório de alguém. A gente nem sabe, mesmo que sabe que tem aquele ser que existe ali no conteúdo da família, você não o identifica como tal por falta de convivência. Você não sabe fisionomia, não sabe reconhecer essa pessoa e mais, né, não sabe nem o que ele anda fazendo da vida. Então pode acontecer? Pode. E se acontecendo isso, como que isso vai ser conduzido? Vai ser conduzido de forma que, quando for possível, seja de você ou seja dessa pessoa envolvida no processo, ela vai declarar na primeira oportunidade que você então está impedido e o juiz vai julgar isso, certo? Muito bem, vamos voltar aqui. Agora que você já sabe analisar os graus, vamos continuar. Também não pode fazer perícia no processo em que você for parte, você próprio for parte desse processo, ou então o seu cônjuge ou companheiro, ou um parente consanguíneo afim em linha reta colateral até o 3º grau, inclusive. Também você não pode fazer perícia quando você for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Quando for um herdeiro presuntivo, um donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte uma instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Lembrando que, a princípio, originariamente, esse inciso ele é escrito para os juízes. Então, quem não pode acumular, quem só pode acumular mais um cargo no serviço público com a docência são os juízes, tá certo? Então, voltando aqui, também não pode fazer perícia ou quando você estiver ali como cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Gente, presta atenção nisso, olha que difícil. Você vai falar, é impossível saber. É muito difícil saber, mas sabendo você tem que declarar. Senão o outro lá sabendo também pode declarar. Se ninguém souber, paciência, vai passar batido. Né? Se não tiver prova, se não tiver evidência, se ninguém tiver essa consciência. Por quê, gente? Olha o que esse inciso está falando. Ele está falando que você não pode fazer a perícia quando um cliente do escritório, então, imagine se você é casado, seu cônjuge é um advogado ou uma advogada. Então, ele tem um escritório e tem outros advogados. Aí imagina que você pegou o processo e aí tá lá, Dona Maria que eu vou periciar, ok. Você vai ter que chegar em casa e falar assim, o bem, o amor, escuta, lá no seu escritório, você patrocina, não que, claro que se ele patrocinasse essa causa, você saberia que teria lá, né, o timbre do escritório, o nome do advogado, você identificaria, mas não é isso, né, então é o seguinte, a Dona Maria tá aqui no meu processo, ela não é cliente no seu escritório, não.
Então, é complicado. Mas não é só o seu cônjuge tudo bem, você vai chegar à noite, vai encontrar, vai perguntar, pode dar uma olhadinha. É também, olha só, todos esses parentes. O companheiro, ou parente consanguíneo, ou afim, linha reta, ou colotel, até o terceiro grau, sabe? O tio ou tia, o primo ou primo, que você só vê às vezes no velório. Você nem sabe que formou em direito, que ele é advogado. Então é um nível de complexidade. É claro que é por segurança jurídica, tá, gente? Isso aqui visa, na verdade, afastar as corrupções, tá? Mas eu tô querendo dizer que é uma situação que entra no âmbito bem complicado de identificação. Também não pode fazer perícia quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, ou no caso, a atividade pericial do perito, certo? Porque estamos fazendo as substituições. O que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, lá naquele inciso 3 que falava que você não pode fazer perícia no processo em que o seu cônjuge, o seu parente seja, defensor, Ministério Público. A questão é o seguinte, no caso, por exemplo, do advogado, ou qualquer desses sujeitos, você pegou o processo, não viu nenhum deles lá, amanhã, aí você aceita a perícia, amanhã ou depois esses sujeitos vêm para o processo, aí já não tem mais impedimento para você, tá? Ninguém pode alegar esse impedimento. Esses sujeitos têm que estar nas suas condições, seja Ministério Público, defensor, advogado, tá? Antes de você ter sido nomeado. Se vierem depois, isso não gera mais impedimento. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do perito. Quer dizer, o fato superveniente é o seguinte, gente, eu já fui nomeado, eu já aceitei, não tinha impedimento nenhum, de repente a parte cria um problema para te alegar, ela cria uma situação, tá? Para causar o seu impedimento, também não vai ter essa validade. E parágrafo 3º, o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros um advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Gente, se o outro estava difícil, a menção ao inciso 3 aqui ficou mais difícil ainda, Você compreendeu? Então, às vezes tem um advogado lá no escritório, mas esse advogado, ele faz trabalhos eventuais. Aí ele tem contato com aquela parte, mas não é naquele caso. Vocês entenderam, gente? O nível de complexidade que você teria que saber. Então, veja bem, nem tudo você vai saber ou vai lembrar das relações. Mas, quando o indício disso vier à tona, você tem que declarar. O recado é esse. Suspeição, artigo 145. Qual que é a diferença de suspeição para impedimento? A suspeição, ela tem uma subjetividade em todas as suas fundamentações trazidas pela lei. Os impedimentos que acabamos de ler, eles são de ordem mais objetiva. Ou seja, não é. Atingiu aquela condição, não interessa se você fala assim, gente, mas nada a ver. Aquele meu tio lá, parente de terceiro grau que eu nunca vi, não faz a menor diferença para mim, não interessa. Ele enquadrou um requisito formal da lei, forma objetiva, tá? Diferente do intuito subjetivo, certo? Então, a suspeição do perito, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Me chama a atenção aqui, gente, a questão tem muito perito que atua no interior, E aí tem alunos, principalmente da área de engenharia, que vão se deslocar para fazer uma perícia in loco, que relatam que no interior, ainda mais aqui em Minas é muito assim, o pessoal é muito acolhedor, Então, é comum a pessoa que recebe ali, que portanto é a parte do processo, que recebe o perito, presenteia o perito. Então, alunos meus relatam que às vezes saem com a carroceria de uma caminhonete cheia de presente. É laranja, é ovo, é queijo, é um leitão, é frango, é de tudo. Então, gente, isso pode caracterizar este presente aqui e, portanto, te tornar suspeito, tá? Então, eu sei que é bom demais quando fazem isso pra você, mas da próxima vez você vai ter que recusar, vai dizer, não, isso fere a minha imparcialidade, certo?
Isso gera sua suspeição. Inciso 3, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Veja que aqui é apenas os da linha reta, né? Ou seja, o pai, a mãe, o avô, a avó, bisavô, bisavó, filhos, netos e assim por diante. E a última suspeição, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Veja que para se processar impedimento e suspeição, a parte, se você não se declarar, a parte terá que te acusar, e aí o termo acusação é apenas querer dizer que ele está apontando, tá? Vai ter que acusar isso no primeiro momento processual que ela tiver de falar nos autos. Então, pra gente é muito claro, tá? O momento é o momento que te nomeou, você aceitou, já juntou aquela petição dos honorários, a gente ainda vai aprofundar nisso. A parte, na próxima vez que ela for ao processo, já tem que falar, não, este perito, ele é impedido ou é suspeito por causa disso. O juiz vai ouvir o perito pode saber que é e falar, meu Deus, eu nem tinha atinado, é verdade. Ou dizer, não, de forma alguma, isso não é verdade. E aí o juiz então vai ter que julgar. É feito um outro processo que nesse Código de Processo Civil não suspende a princípio o andamento normal do processo em que você foi nomeado, mas onde vai ter que ser julgado se realmente há impedimento ou suspeição, então possivelmente entre numa questão de produção de prova. Fato é que isso chegará a um termo de uma decisão do juiz e o juiz então ele vai decidir se você for impedido ou suspeito, ele vai te dispensar, nomear outro, senão você prossegue na perícia. Veja bem, o artigo 158 nos diz que o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causará a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Complexo, né, gente? Por isso nós vamos agora, passo a passo, buscando entender tudo o que este artigo quer dizer e o alcance das suas interpretações, principalmente para o cotidiano, a realidade de um perito. Lembrando que este artigo 158, ele vai falar da responsabilização desse perito. Essa é a maneira de se responsabilizar um perito no curso do processo em que ele fez a perícia. Não significa que é a única maneira de se responsabilizar um perito. Nós temos outras e outros momentos também para fazermos isso. Mas essa é o seguinte, você foi nomeado, o processo andou, você foi lá, fez a perícia, apresentou o laudo pericial no processo, pimba. Possivelmente é a partir daí que, com base no seu laudo pericial, porque o laudo pericial é o extrato do seu trabalho, é aquilo que, enfim, vai consolidar a sua análise, a sua perícia. Então, normalmente é com base no laudo pericial, tá? E aí, o que acontece? A parte, então, suspeitando, tendo indícios de uma dessas situações que vamos explorar, te acusa. Então, vamos entender isso. Vou remeter vocês aqui para uma exposição de um slide para a gente compreender um pouquinho melhor como é que isso acontece na prática. Um apontador de laser. Vamos passar aqui, que é a próxima sessão de slides. Vou fazer um corte. Quando eu pedir para voltar o olho na tela para mostrar o slide, aí você corta e entra agora com o que eu vou fazer, tá? Então, gente, olha só. Vamos falar primeiro de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, que é aquela primeira parte quando o artigo começa a avisar que por dolo ou por culpa, tá? Responderá pelos prejuízos que ocasionará a parte, isso está dizendo respeito à responsabilidade civil, porque toda responsabilidade civil visa uma reparação de dano. E reparação de dano normalmente se dá através de indenização.
Então, uma responsabilidade civil ela pode ser objetiva ou subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, uma responsabilidade subjetiva, acompanhe aqui o meu ponteiro, tá? Ela precisa da ocorrência de um fato ou da prática de um ato, no caso seria o ato pericial. E deste ato, então, vai decorrer um dano. Qual que é o dano? A parte pagou o perito, ela se desgastou, ela teve uma situação emocional porque o laudo foi contrário ao interesse dela. Enfim, ela teve um desgaste. E o nexo de causalidade, que é o que liga o quê? O fato ocorrido ao dano, ou seja, é porque fez a perícia que ocasionou o dano. Isso é o nexo de causalidade. E o elemento subjetivo, que é a culpabilidade, o dolo e a culpa, que inclusive está mencionado no artigo, né? Então, a subjetividade da responsabilidade subjetiva está nesses últimos elementos que eu mostrei. Culpabilidade que se concretiza em dolo e culpa. Por quê, gente? Porque culpa e dolo é algo que acontece aqui dentro do indivíduo que a gente não tem como fiscalizar. Então, quando eu falo assim, eu fiz porque eu quis, que é um dolo, né, a vontade dirigida para o resultado, você veja que esse meu querer está aqui dentro. Veja que eu posso ter praticado um ato e declarar. Quando eu declaro sobre minha vontade, eu minto. Então, vamos dizer que eu fiz uma coisa de propósito, dolo. Aí você me pergunta, mas por que você fez isso? E eu digo, nossa, foi sem querer, eu estou mentindo. E você não tem como saber que eu estou mentindo se não existirem outros elementos, porque você simplesmente não tem como abrir minha cabeça e olhar lá dentro e falar assim, mentira, olha aqui o que ela pensava naquele momento. Por isso é subjetivo, intrínseco ao indivíduo, ao sujeito, tá? Por essa responsabilidade, considerar a análise desse elemento subjetivo, eu chamo a responsabilidade subjetiva. Ela equivale à responsabilidade do perito. A responsabilidade que está sendo analisada ali no artigo 158 é a responsabilidade subjetiva, por isso que ela analisa dolo e culpa, né? Por quê? Depende da intenção deste perito. Ele fez sem querer, ele fez por erro ou ele quis mesmo, né, fazer daquela forma? Foi premeditado, ok? Mas apenas para você então entender, vou passar o próximo slide, ele vai falar da responsabilidade objetiva. Tem os mesmos elementos, os três primeiros, que nós chamamos de elementos objetivos. E não vai existir o que? O último elemento, a culpabilidade subjetiva. Por isso eu chamo essa responsabilidade objetiva. E quando é que eu aplico a responsabilidade objetiva e subjetiva? A subjetiva toda vez que eu estiver discutindo a responsabilidade de uma pessoa física. Porque pessoa física somos nós, pessoas humanas, né? Pessoas físicas, tá? Porque as pessoas jurídicas, elas não são pessoas de verdade. Então elas não têm os elementos subjetivos. Elas não sentem, elas não imaginam. Elas são uma ficção jurídica. Então, toda vez que eu processo uma pessoa jurídica, eu tenho que excluir o elemento subjetivo, que é a culpabilidade, dolo e culpa, porque ela não entra na análise, porque ela simplesmente não é pessoa. Então, eu faço uma responsabilidade objetiva. Quando eu estiver processando pessoas físicas, pessoas humanas, a responsabilidade é subjetiva. Muito bem. E a responsabilidade civil do Estado? Porque vamos lá, né, gente? Esse perito está investido na função de perito por determinação, por nomeação de um juiz. Então, ele está ali numa função pública, lembra que eu falei isso para vocês? Então, o que acontece? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, me acompanha aqui no slide. Ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Eu consigo fazer um desenho para expressar isso para vocês. Aqui está sendo indicado que existe uma ordem de ser processado. E eu disse para vocês, o artigo 158 não é o único momento, a única forma de se processar um perito por dolo ou por culpa, causado um prejuízo à parte ou ao processo, tá? Então, veja bem, se passar batido e vier sentença, e essa sentença se basear numa perícia com essas características do artigo 158, mas não foi processado no momento oportuno, aí a parte descobre isso depois que já deu a sentença, que já transitou em julgado, então você vai ter que
você no caso perito, né, vai esperar que possivelmente, se tiver algum erro, este erro então vai ter que ser processado depois do processo. E depois do processo seria deste jeito que está aqui no slide, a responsabilidade civil do Estado. Quer dizer que o desenho é esse, ó gente. O desenho é esse do slide. Olha só o slide. Responsabilidade regressiva, que é essa do parágrafo 6 do artigo 37. Eu tenho a estrutura, o Estado, tá? Esse Estado, ele está caracterizado aí pela atuação deste perito. Então, esse Estado, podemos dizer, é o Poder Judiciário. E quem é que age por ele? No caso aqui que estamos estudando, o perito é o agente público, naquela condição ali de nomeado. Então, vamos dizer que este agente, então, representando o Estado, ele gera um dano a essa vítima, que possivelmente é a parte no processo. O que o artigo 37, parágrafo 6º falou? Que esta vítima, ela tem obrigatoriedade, pelas regras desse parágrafo 6º, processar primeiro o Estado. Como o Estado é pessoa jurídica de direito público, essa responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não analiso dolo e culpa, não analiso o erro, tá? O elemento subjetivo do que causou este dano. Bom, se nesse processo o Estado indenizar esta vítima, o Estado, não a vítima, o Estado pode processar o seu agente. Então, o Estado processa, no caso aí, o perito, né? Mas essa responsabilidade, o perito aqui, o agente que é perito, ele não é uma pessoa física. Então, nessa responsabilidade que ela é subjetiva. Então, aqui pode acontecer que essa vítima processa o Estado como responsabilidade objetiva, não analisei dolo ou culpa, o Estado venha a ser condenado e indeniza. Mas na ação regressiva, quando ele, então, processa sob a responsabilidade subjetiva o seu agente, que é o perito, ele não consegue provar nem dolo nem culpa. Então, às vezes o agente se livra, mas o Estado é condenado. Mas a vítima não pode processar este agente, ela tem que processar o Estado, tá? Mas o artigo 158 fala diferente, né? Então, ele fala que se você for descoberto, pego naquela situação, dentro do processo judicial, você então vai responder pelo 58. E como é que faz o 58? Vamos lá. Esse desenho aqui no slide, esse livrinho, está representando o auto do processo. Mesmo que seja um auto de processo eletrônico, nós vamos representá-lo, né, por um livrinho aqui, uma encadernação. Por quê? Porque, gente, o sistema virtual copia, né, de forma virtual o sistema físico. Então, fisicamente, a gente acaba formando o auto do processo, que vai ser esse livrinho. Então, este é o auto do processo em que você realizou a perícia. Aí, você devolveu sua perícia e a parte te acusou. O que acontece? O juiz tem que instaurar um outro procedimento. Então, este aqui é o processo em que o perito realizou a perícia. E este aqui passa a ser o processo em que o perito agora é réu. Estes dois processos ficam ligados por dependência, tá? Por quê? Porque este aqui, o processo que você fez perícia, depende do resultado deste para continuar. Muito bem. Este processo em que você foi nomeado como perito e que gerou a acusação, né, do artigo 158, ele tem que ficar suspenso, porque ele fica aguardando o resultado deste em que você é réu. Aqui você é réu, você produz prova, quem te acusou também, e o juiz vai ter que dar uma sentença dizendo se reconhece que você, por dolo ou culpa, realmente praticou o ato daquele jeito e, portanto, aplicar as sanções da lei. Uma delas é você ser excluído deste processo aqui e, portanto, outro perito será nomeado. A sua perícia, inclusive, tem que ser desentranhada daqui, ela não pode nem permanecer no processo, ok? Este processo, então, fica suspenso, tá? Então, vamos voltar lá na questão da lei, em que nós temos a continuidade aqui da análise desse artigo. Então, gente, descobriu isso? Muito bem. Aí o juiz vai aplicar o quê? Vai aplicar a devolução, muitas vezes, né? O restituir, pode ser restituir só os honorários ou algum outro dano material que essa pessoa
tenha sofrido ou até mesmo uma indenização. A gente vê aí na justiça o reconhecimento de algumas indenizações por danos morais nesses casos aqui, pelo tipo de apreensão, de sofrimento que isso gera para a parte, né? Além disso, tem uma sanção administrativa, você fica suspensa, não pode ser perito pelo prazo de 2 a 5 anos, o juiz vai resolver que se é de 2, 3, de 4, de 5, mas entre 2 e 5 anos. E aí você fica impedido de fazer novas perícias, tá certo? E quando o artigo fala que é independentemente das demais sanções previstas em lei, ele está se referindo à sanção penal. Então, nesse caso, o Código Penal, me perdoem, ele prevê um crime para essa prática aqui, do que? A prática, né, de prestar uma informação inverídica. E o que é uma informação inverídica, gente? É o que não coincide com a verdade. Então, eu tenho algo que vai caracterizar a verdade e, portanto, o que o perito indicou no laudo dele é uma inverdade, porque não coincide com aquela noção de verdade que está sendo trabalhada. E como que isso pode acontecer, né? Essa é uma questão. Esta é uma questão muito importante. Como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer e o perito teme muito o quê? Teme muito que qualquer coisa que ele faça no laudo dele, um erro que ele cometa, vai caracterizar isso. Veja bem, divergência de opinião entre profissionais. Eu sigo uma determinada doutrina, eu me formei sob uma determinada orientação, eu divirjo como perito dos assistentes técnicos. Isso em si caracteriza inverdade? Não. Né? As possibilidades científicas de apontamentos a partir ali da perícia, isso em si não caracteriza inverdade. Tá? Mas essa inverdade ela pode se caracterizar, veja que por dolo, tudo bem, se eu conseguir provar que você fez de propósito, você foi lá e mentiu mesmo, porque você queria prejudicar uma parte ou beneficiar a outra, não interessa, o artigo não pede o seu motivo, apenas a caracterização do dolo. Aí ficou fácil. Mas e quando é culpa? Que a culpa fala justamente da negligência, da imprudência, da imperícia, que vão acabar caracterizando o que a gente chama de erro. Porque quando eu erro, normalmente eu tenho uma consciência jurídica de como eu devo fazer, mas eu não pretendo chegar naquele resultado, por isso que é considerado erro. Então imagina que você, não sei, né, gente, conforme a área de perícia, você faz um cálculo errado. Pode caracterizar em verdade? Pode. E pode caracterizar essa culpa aqui? Pode. A pergunta da gente é exigível, a lei exige de você que você acertasse? O método utilizado garantiria esse resultado? Eu conheço casos, por exemplo, a área de engenharia, em que o perito ele abandonou o método porque ele quis. Existe um método descrito na BNT e ele vira e fala assim: não, mas eu não quero o método, eu vou criar outro método. Ele cria outro método. Acontece que quando você aplica o método da BNT, o resultado é um. Quando você aplica o método dele, há um distanciamento tão grande no resultado. E aí a pergunta é: por que você não aplicou o método? Já não está lá pronto? E vocês vão ver que o método, quando a gente estudar a questão aí do laudo pericial, você vai ver que método se tornou um elemento importantíssimo na perícia. Portanto, seu método ele tem que ser validado pela comunidade científica que você pertence. Não é assim, eu acordei com vontade de fazer outro método. Não é assim. Tá? Então isso é um indício de que essa pessoa talvez tenha feito até de propósito. Ela cria um outro método que traz um resultado que prejudica consideravelmente uma parte, baseado no quê? Né? Neste caso, inclusive, esse perito está sendo acusado pelo artigo 158. Então, é questão de prova. Como eu disse, é outro processo, é questão de prova mesmo. Onde certamente terá que ser feita outra perícia, né? Uma perícia para isso. Então, gente, a outra sanção, além da penal, é a administrativa. Essa sanção administrativa é lá no seu conselho de classe. Então, o seu conselho de classe é obrigado a instaurar um procedimento administrativo e verificar aqui a questão da caracterização de uma falta ética para punição administrativa, certo? Então, nós vamos voltar aqui para a tela, mas agora no Código Penal. Então, abra o seu Código Penal aí, porque nós vamos olhar que crime que é esse que você poderia estar cometendo. Além do cível, você ainda poderia responder criminalmente. Dá uma olhadinha aí no seu computador, no seu vadimeco. Olha aí, gente. Código Penal, artigo 342. Você vai falar assim pra mim: não acredito.
É o crime de falso testemunho, falsa perícia. A maioria das pessoas conhece esse crime como falso testemunho, né? Mas o mesmo crime de falso testemunho também é crime de falsa perícia, olha aí. Eles têm o mesmo nome, né? Assim, quer dizer, o nome das duas falsidades estão presentes no nome iuris aí desse crime, tá? Então, o artigo 342, ele vai falar o seguinte: fazer afirmação falsa, lá a gente no 158 estava trabalhando com inverdade. Uma inverdade é uma afirmação falsa? É. Ou negar ou calar a verdade é uma inverdade? Também é. Como testemunha, olha aqui os sujeitos ativos desse crime: testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, tá? Então vamos considerar apenas o crime de falsa perícia, né? Então, as mesmas elementares, as mesmas circunstâncias para diversos sujeitos ativos para praticar este crime. Tá? É uma linguagem bem penal que eu estou usando, mas é para você entender mesmo, buscar aqui se inserir aqui nessa questão jurídica, tá? Qual que é a pena deste crime? É uma reclusão de 2 a 4 anos e multa. A pena de 4 anos já é considerado, né, de 2 a 4 anos aqui, um crime de médio potencial ofensivo. E você veja que essa pena que ela foi aumentada, olha aqui, ó, em 2013, recentemente. Tá certo? Aí vem o parágrafo primeiro que vai falar assim: as penas aumentam-se, olha só, uma previsão de aumento de pena, de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública, direta ou indireta. Vejam bem, gente, esse aqui é um crime que a gente costuma ter como sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? A vítima, né? Eu falei sujeito ativo, todos esses aqui, ó, né, que estão aqui no caput do artigo que eu marquei aqui para vocês. É o criminoso, tá? E o sujeito passivo é a vítima. Então, a vítima é sempre o Estado aqui, porque o primeiro prejuízo é sempre do processo ou desses procedimentos, seja o processo judicial, ou administrativo, ou inquérito policial, ou juiz arbitral. Então, o Estado aqui é sempre vítima, né? Administração pública. Mas aqui tem um aumento de pena, porque além do Estado estar sendo vítima por você estar frustrando o serviço na máquina pública, aqui também porque você está prejudicando, enquanto parte, uma entidade da administração pública direta ou indireta. Aí tem um aumento de pena. Mas o parágrafo 2º vem trazer pra gente que o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito. Onde que está o processo que ocorreu o ilícito, gente? Aquele lá em que você fez a perícia, lá, por exemplo, na vara civil, tá? Onde você foi acusado de ter praticado aquela inverdade. Então, naquele processo lá, se você chega lá e se retrata, olha aí, o agente se retrata ou declara a verdade, este fato, então, deixa de ser punível. Qual que é o efeito jurídico, a consequência jurídica, né, quando a lei diz que um fato deixou de ser punível? Vou remeter vocês aqui, ó, vamos dar uma corridinha lá no artigo 107 do Código Penal, esse mesmo código. Olha aí, rola comigo a sua barra de ferramenta, dá uma folheada aí no seu vadimeco, né? Nós também temos esse artigo registrado aí na nossa apostila. O que fala, então? Qual que é a consequência jurídica disso? A consequência jurídica, por terminologia legal, é que nós teríamos uma extinção de punibilidade. Olha aqui, o artigo 107, ele fala, acompanhem comigo na tela, ele fala da extinção da punibilidade. Então, essa extinção de punibilidade, ela se daria também pela retratação. Então, o termo aqui é retratação? E lá no 342? Retratação. Retratação de quem? Do agente. Então, cabe extinção de punibilidade? Sim. É porque se você for estudante de direito também, se você for bacharel em direito, se você tiver um conhecimento mais aprofundado da lei, você vai ver que isso tem uma discussão doutrinária, de que não caracterizaria essa extinção, mas a princípio tá? A doutrina que permanece aí, que é prevalente, é no sentido de que vai caracterizar aquele inciso 6 do artigo 107 e extinguiria a punibilidade. O que isso quer dizer?
Quer dizer que você foi lá, entregou seu laudo, a parte te acusou, aí você se defendeu, e aí tá fazendo prova no cível. Aí o que o juiz desse processo em que você é réu, por causa do artigo 158, ele tem que fazer? Ele tem que suspender aquele processo que você fez a perícia, e aí ele oficia o seu conselho, lembra? Ele oficia o seu conselho e oficia o Ministério Público. Se houver indício de dolo naquela conduta ali do artigo 158, descrito pelo 158 do Código de Processo Civil. E aí ele oficia o Ministério Público Criminal para quê? Para ver se tem indício para ele apurar o artigo 342. Então, quando isso acontecer, qual que é o meu conselho como advogada? Se você tem consciência de que realmente o negócio tá feio pro seu lado e tem como corrigir, corre lá no processo que você fez a perícia e fala assim, não é que eu estava errado? Na verdade, de verdade, e essa retratação, gente, ela tem que ser substancial, ela tem que ter substância, ou seja, você vai ter que te contar a verdade. Não é uma confissão, é dizer assim, a verdade está aqui. Eu não estava caracterizando em verdade, não estava caracterizando a falsa perícia, então você vai chegar e falar assim, o certo é isso aqui, quero me retratar, vou me retratar, na verdade, nesse ponto aqui, eu acabo caracterizando essa inverdade, mas o certo então seria isso. Por isso que quando a gente estiver estudando laudo pericial, por isso mesmo, faz até imaginar uma baiana falando, quando você estiver lá no laudo pericial, que a gente estudar, que você tem que ter muita responsabilidade no que você faz, que nesse momento você vai tremer e falar assim, ai meu Deus, será que eu vou, não vou, porque vai que esse negócio caracteriza, ou lá numa obra boa fé, acaba caracterizando uma situação dessa, é que você entregou o laudo, a parte, antes de te acusar, normalmente ela vai pedir os esclarecimentos. E ao pedir o esclarecimento, gente, lê o esclarecimento, não lê com uma afronta, não. Lê o esclarecimento e pensa assim, uai, isso se você tiver visto isso, tá? O menino, não é que é verdade, não é que eu errei, olha a manota que eu dei, porque às vezes é uma manota, gente, que você deu. Às vezes você deixou de considerar um elemento para o seu raciocínio, você deixou de ver um documento, quer ver? Já vi perito ser processado, por quê? Porque fez a perícia e não considerou documento por documento. Aí chegou lá na frente, ele deu o resultado da perícia e a parte falou assim, mas ele deixou de considerar o documento X? E aí? Esse documento X, se ele tivesse considerado, abre vista para ele e pergunta que resultado levaria. Aí o perito falou assim, eu deixei de considerar o documento da folha X, mas agora com ele eu mudo totalmente a conclusão do meu laudo. Aí a parte prejudicada vai lá, fez o quê? 158, que na verdade era o antigo código 147 na época, foi modificado, virou 158. E aí, então, este perito foi condenado, sabe por quê? Porque a juíza entendeu assim, que este documento não era um documento no processo. Então, qual que é o dever do perito? Como é que você faz perícia? Considerando todos os documentos. Desconsiderar um documento sem nenhuma justificativa plausível caracterizaria em verdade. Ora, ele produziu um resultado que não é a verdade, porque ele não considerou. Então, ele não agiu por dolo, ele teria agido com culpa por imperícia. Imperícia porque perito, porque perito não deixa de considerar documento que está lá no processo. E se deixou é porque, se você perguntar, ele fala assim, não, esse aí não tem que considerar por causa disso, tem fundamento científico. Que eu falo que o seu problema não é assistente técnico e outros profissionais discordarem do seu laudo. O problema é você não ter sustentabilidade para ele. O problema é qualquer um derrubar o seu argumento. Então, gente, firma na ciência e vai, segura na mão de Deus e vai, tá? Por quê? Porque você precisa fazer o seu laudo pericial com muita responsabilidade e consciência, muito critério, muito checklist, para você, se vier a ser argumentado qualquer coisa, você falar assim, não, isso é por isso, por isso, por isso. Mas vamos lá, né, gente? Cada dia é um dia, todo mundo erra. Então vamos dizer que a parte vai te questionar do seu laudo pericial. Aí você lê lá, e aí normalmente costuma acontecer, o perito fica ofendido, e aí ele entra na defensiva. Quando ele entra na defensiva, eu vou te contar. Quando ele entra na defensiva, ele já apresenta a resposta dele assim,
Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para responder a parte que me questionou é que este perito ou esta perita é uma pessoa idônea, completamente isento, está completamente imparcial. Já entra falando assim, eu não errei. Qual que é o meu conselho? Se você olhar para o que a pessoa argumentou e falar assim, nossa, eu dei uma má nota mesmo, nossa, não é que é, eu não considerei isso realmente. Ô, gente, eu falo, dá um João sem braço. Se você reconhece aquilo, o negócio vai ficar difícil, vai ficar insustentável, dá um João sem braço, dá uma corrigida. Olha como é que você corrige, você fala assim, ó. Você não vai dizer que você errou, tá? Você vai dizer assim, porque houve um erro material, eu me expressei mal, na verdade eu queria dizer mais ou menos isso mesmo, só que eu disse na hora de escrever, eu não escrevi bem. Então, boa, você dizer assim, mas é porque a redação aqui não ficou boa, vou fazer uma redação melhor que aí você vai lá passar limpo e corrigir, vocês entenderam, gente? Por quê? Porque senão você não tem sustentabilidade para aquilo, a parte te acusa e lá no processo vai correr por conta e para atender ao artigo 158 do CPC, você não vai conseguir sustentar, porque inclusive vão vir outros profissionais, um outro perito da sua área, verificar muitas vezes se aquele trabalho foi feito da forma que deveria ser feito, da forma que a sua ciência espera que você faça. Tá certo? Então isso é um conselho de professor, um conselho quase de mãe. Presta atenção, você pode ser processado administrativamente, civilmente, criminalmente. Embora as responsabilidades administrativa, civil e penal sejam independentes entre si, a verdade é que a questão em si está intricada, tá? Então, uma situação pode acabar ocasionando a outra. Então, veja bem, se foi por culpa, não haverá processo penal. Ainda que você tenha a responsabilidade do 158, se não for reconhecido o seu dolo, você não responde criminalmente. Por quê? Porque o crime do artigo 342 do Código Penal é crime doloso. Então, se você agiu com culpa, o criminal você não responde, mas você responde o civil e você responde o administrativo, certo? De forma que há uma implicação criminal. Então, se tem dolo, vai ser processado criminalmente. E o que acontece com a reparação civil? Tem aquela que o juiz vai fixar no artigo 158? Tem. Mas se você vier a ser condenado no criminal, toda sentença criminal prevê a possibilidade de uma indenização. Sabia? Muita gente não sabe. Então, o juiz do criminal, quando ele reconhece que o réu é culpado, ele, além de condenar o réu naquelas penas criminais, por exemplo, reclusão de tanto a tanto, mais pagamento de multa, ou detenção, ou uma substituição de pena, ele vai ter que dizer assim, e fixo como indenização para a vítima. Então, essa é o que nós chamamos de efeito da coisa julgada no criminal para fins de execução no cível. Então, quer dizer o seguinte, vou explicar melhor. Aliás, vou ilustrar aqui, tá? Imagina, então, que isso aqui é a sentença do juiz criminal. E aí eu não movi mais nenhuma ação. O juiz julgou o 58 ou não, porque isso pode acontecer em outro momento, como eu falei. Não necessariamente ter acontecido um 58. O 58 tem que acontecer ali em razão daquela perícia. Passou, ninguém falou nada, os processos virão por outros meios, tá? Então imagina que a pessoa o perito respondeu um processo criminal, aí o perito foi julgado criminalmente, a sentença vai constar indenização. A vítima vai pegar essa sentença criminal, que vai ser executada criminalmente, e vai levar lá para o juiz do cível, para outro juiz. E vai falar assim para o juiz, tá vendo, excelência do cível? Essa sentença aqui prevê uma indenização, eu quero executá-la. Você não vai ter que entrar com a petição inicial, você não vai ter que esperar a contestação, produção de prova, nada disso. Já vence toda a etapa. É bem verdade que demora, porque o criminal demora. Mas, ou seja, a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível. O juiz vai considerar a indenização que eventualmente você pudesse ter recebido no 58, mas se você não recebeu nada, ele vai considerar o que está aqui na sentença penal condenatória. A única diferença aqui é que você, a única, vamos dizer assim, exceção é o seguinte, você olha para a indenização que o juiz criminal fez e fala assim, é ruim, hein, só isso?
Então, ao invés de você entrar executando lá no cível, você vai só dizer para o juiz civil assim, aqui, eu não vou executar, não, quero primeiro uma liquidação de sentença. O advogado vai saber fazer, mas é só para você ter essa noção. E aí essa vítima então vai falar, eu quero que a gente faça aqui a verificação desse valor, porque eu não concordo com ele. O juiz só vai verificar se é esse valor mesmo ou não e entra no processo de execução. Então ainda tem essa consequência jurídica também para qualquer falha que o perito apresentar aí por dolo ou por culpa, né, na questão da matéria pericial. E talvez você esteja perguntando, e o assistente técnico, hein? Não responde nada? Desta forma, não. O assistente técnico, como eu já disse, ele não está sujeito a impedimentos ou suspeição, nós vamos ver isso na aula própria, mas ele tem um compromisso profissional, contratual, natureza jurídica da relação prestação de serviço, advém de um contrato ou caracteriza um contrato com aquela parte, autor ou réu, que o contratou. E aí, a responsabilidade dele, a princípio, é ali, prevista no contrato, é aquilo que está previsto no contrato. Poderia caber indenização? Poderia caber multa prevista no contrato? Poderia caber a cláusula penal contratual, uma punição para ele do contrato? Poderia. Como pode ser que o contrato não preveja nada disso, né? Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre o assistente técnico, essa relação jurídica contratual dele com a parte, num momento mais oportuno, mas para esse momento é só para você saber. Não, o 58 é só para o perito, para o assistente técnico, não. Muito bem. No que dizia respeito ao perito, do perito, começando do artigo 156 ao 158 do Código de Processo Civil, penso que nós finalizamos, já está de bom tamanho. Mas continuamos com o nosso canal direto para você trazer as suas dúvidas, trazer as suas questões, criar um debate e, portanto, o tema não morre aqui. Ele estará sempre presente ao longo das nossas aulas, nós vamos retomar alguns pontos e vamos até incrementar algumas informações, tá certo? Muito obrigada aí pela sua participação, seu acompanhamento. Nós voltaremos com outra aula.